que precisa ter? Nada, apenas a boa vontade, principalmente as mães gestantes. Damos curso lá onde nós trabalhamos com a personalidade, com a formação, ajudando a mãe a compreender como é que se forma a personalidade da criança, esse momento tão importante que é a gestação, a autoestima da mãe, contexto familiar em que ela vive, né, contexto mesmo da parte de saúde física. Nós temos palestras com pediatras, enfermeiros, né, mesmo psicólogos, independente da Edinalva, tem a Adriana, tem a Ana Paula, tem os psicólogos que vão. Nós trabalhamos com voluntariado. Né? Certo. A autoestima da mãe é importante para o filho? Mesmo na barriga? Muito, muito sempre. Né? Se a mãe estar bem, é quase que 100% garantido que a criança está bem também. Né? Uma mãe grávida que deixa de lado, assim, minimiza um pouco os problemas do cotidiano, que mãe grávida também tem problemas, também tem angústia, mas que ela está com sua autoestima elevada, ela consegue minimizar esses problemas. Minimizando isso, ela consegue curtir a gravidez, entender bem como é que seu bebê está se desenvolvendo e formar a personalidade dele, que é aquele momento tão importante onde se forma a rede neural. Os nossos neurônios, nossas habilidades, aptidões são formadas da gestação até os 5 anos de idade. Até os 5 anos. Até os 5 anos, 5, 6 anos de idade. Por exemplo, o pai muito estúpido chega em casa e xinga a mulher que está grávida. Isso faz um mal tremendo pro feto, né? A mãe com certeza vai chorar, vai se emocionar, vai se angustiar. As batidas cardíacas se alteram, circulação sanguínea se altera e o bebê sofre com isso também. Doutora, nós estávamos falando agora há pouco que hoje está faltando valor humano na nossa sociedade como um todo, mundial, digamos assim. Hoje, você me falava o seguinte, hoje as pessoas dão muito valor ao ser humano que está próximo a si, né? Quando no trabalho, quando na escola, e geralmente o ser humano mede o outro pelo quanto pesa, né? Exatamente. Ou mede o outro por aquilo que o outro pode te oferecer. Exatamente. Né? O afeto, ele é direcionado àquela pessoa que está próxima, mas que tem algo que se parece com algo que é meu. Né? Se essa pessoa não tem algo do tipo para me oferecer, eu já começo a me distanciar dela. Então, normalmente as relações são estabelecidas nos ambientes de trabalho, ambientes de escola, ambiente familiar. Aquela pessoa que não é conhecida, que eu cruzo com ela na rua, normalmente a tendência da pessoa é medi-la, né, é avaliar de longe o que aquela pessoa poderia lhe oferecer, né, mesmo se for um olhar, um sorriso, um afeto. Se isso não tem, então aí sim existe uma barreira. E essa violência que tem no mundo, essa violência enorme, vem da falta de amor, da falta de afeto. Né? Inclusive os jovens, quando não seguem um padrão de corte de cabelo, de roupinha que usa, né, ele não é aceito na turminha, ele é bulinado, né? Excluído do grupo. Né? E aí essa criança, esse jovem, passa a ter autoestima baixa, talvez de repente, por outras questões até nesse momento, entre numa depressão, né? Se sente excluído. Começa a usar drogas. Começa a usar droga, e aí eu acho que agora a gente pode até responder a pergunta do Carlos. Justamente, né? Vamos a ela. Porque, Carlos, muito obrigada pela pergunta, muito pertinente. Ponte Alta, né? Ponte Alta? Isso. Parabéns, viu, Carlos? Com certeza, não é o bullying, não foi o bullying no caso específico do Wellington, foi apenas um desencadeador, né? O bullying talvez serviu, e nem é comprovado que seja isso, as autoridades, especialistas levantaram por histórico de informações de quem conviveu com ele na época. Mas o que a gente tem que ver que não foi o bullying, foi sim as questões primárias, né? Tudo que esse jovem viveu, constituição de personalidade firme, presença afetiva, amor, que ele talvez tenha recebido, mas que não tenha entendido como recebemos suficientemente. Né? Então, não, o bullying foi só uma parte pequena disso tudo. Ele projetou na escola, no lugar onde ele saberia que ele teria mais alvos para atingir, que ele saberia que ele ia ter maior divulgação, que ele ia ter maior atenção, inclusive leva lençol, leva carta, leva tudo. Então, Carlos, você, parabéns. Parabéns pela sua personalidade hoje, pelo seu tipo, por participar, né? E eu acredito que você tenha tido, sim, uma base familiar muito boa, que tenha recebido amor e que tenha entendido esse amor, né? Muito obrigada, um abraço. Doutora, qual que é o remédio para a sociedade humana hoje em dia? Amar. Amar. E aí a gente fala, mas é fácil amar? Não é tão fácil assim, é um exercício, é uma prática. Isso tem que vir de uma base familiar, sim. Nosso primeiro mundo é a mãe. Nosso primeiro mundo é a família. Então, a mãe que está bem, nós vamos voltar de novo para a questão da autoestima, para a questão da mulher olhar para si, da mãe olhar para si e compreender tudo isso, que ela, enquanto no momento de amamentar, ela tem que estar com o seu bebê, ela tem que olhar no olho, ela tem que tocar, tem que conversar. Né? É o afeto.
que o pai tem que estar junto, né? Se esse pai é um pai presente, que a gente hoje tem as questões da gravidez indesejada, do pai não estar presente, da mãe estar muito sozinha, mas se esse pai está junto na relação, que seja um pai presente de fato, que dê carinho, que dê amor, que faça essa mãe se sentir bem para que ela possa de fato cuidar melhor dessa criança. Sem dúvida, né? E será que nós estamos muito longe disso, doutora? De a gente alcançar uma sociedade onde as pessoas realmente voltem a dar valor nos valores humanos que se perderam? Hoje em dia você vê pai matando filho, filho matando pai, por conta de dinheiro, por conta de emprego. As pessoas não se cumprimentam mais na rua, né? Os filhos não cumprimentam os pais um dia, né? Nós aprendemos lá na nossa época que tinha que pedir bênção para o pai, para a mãe quando acordava, quando fosse dormir, quando chegasse da escola. Hoje não tem mais, não se cumprimentam em casa mais. Hoje, por questões mesmo da vida prática, a mãe trabalha, o pai trabalha, não fazem mais refeições juntos. Quando estão juntos, um pega o prato, vai para frente da televisão, o outro às vezes permanece na mesa sozinho, né? Então, esse momento familiar está faltando muito. Mas nós não estamos longe do amor, né? É tudo muito simples, nós aqui complicamos. Por exemplo, quando vamos supor que tem uma mãe ouvindo você agora. Sim. Está lá sentada fazendo alguma coisa em casa, escutando o rádio, ouvindo as suas palavras. Ela resolve hoje dar o primeiro passo no sentido de construir de novo essa união familiar, né? Qual que é a primeira coisa que ela tem que fazer? Por exemplo, ela chama o filho, a filha, o marido para sentarem-se à mesa e começar a partir do almoço em família, construir de novo esses laços afetivos, esse amor dentro de casa. E eles são meio reticentes. O que ela deve fazer a partir de então? Você tem que começar de forma muito natural, né? Primeiro perguntando como é que foi o dia na escola, perguntando como é que a pessoa está, falando um pouquinho de si, né? Porque assim, se a mãe também se entrega numa relação, se ela fala que hoje ela está cansada, que hoje ela está triste, que hoje ela está feliz, isso puxa o grupo para si. Né? Então é de uma forma muito natural, porque se a sua família não tem o costume de ficar junto, não vai ser tão rapidamente que isso vai acontecer. Né? Mas de forma natural, um beijo, um abraço. Às vezes é tão difícil chegar perto e dar um abraço, né? E o abraço é tão gostoso, uma troca de afeto. Pessoa que abraça se sente melhor depois que sai do abraço. Ninguém abraça ninguém para fazer mal, abraça para dar carinho, né? Então isso é muito gostoso. Começar a praticar isso na família, com os filhos, com os irmãos, com o esposo, com os pais, é muito importante. Nós estamos conversando com a doutora Edinalva Freitas, psicóloga, especialista em saúde da família. A senhora acredita, doutora, que se, por exemplo, muitos desses bandidos hoje irrecuperáveis tivessem tido esses momentos de abraço, de ternura, de amor, de afeto, eles poderiam não ter se transformado, né, no que são hoje? Acredito. Ou a senhora acredita também que existe salvação mesmo assim para aqueles que cometeram um ato ilícito na vida, eles podem voltar a sentir aquilo que são os valores humanos novamente? Eu acredito, porque a nossa essência é boa, a essência do ser humano é boa, não tem nenhum bebê que não é bom. O bebezinho nasce bom, ele nasce puro. As vivências que nós vamos tendo ao longo da vida é que nos afastam desses momentos de amor, tá? Não é só entregar amor, oferecer amor para a pessoa. O sujeito tem que entender que está recebendo amor também. E isso já vem da sua constituição de personalidade, que é formada na primeira infância, ali do 0 aos 6 anos, que é o período que nós trabalhamos no Instituto de Vivência e Valores Humanos. Do 0 aos 6 se forma o caráter e a personalidade do ser humano. É ali que ele está construído para a vida toda, né? É a internalização de normas e regras, compreender o amor que recebe, o afeto que recebe. Se falta isso, se vira uma brecha nesse período da primeira infância, a pessoa carrega para a vida adulta. E aí, como é que ele vai reagir diante das adversidades, é que vai de cada um, de cada sujeito. Vou dar um exemplo aqui. Uma mãe que tem um filho pequeno,